Começa agora Vozes do Palco. Olá, você está assistindo ou ouvindo Vozes do Palco. Este é um podcast que visa entrevistar artistas independentes. Nesta primeira temporada, estamos entrevistando artistas do teatro. Meu nome é Seria Chagas, eu sou uma pessoa não binária, não tenho preferências de pronome, eu sou uma pessoa parda, tenho um black power, tenho uma barba, estou usando um brinco, estou usando um cropped amarelo e uma saia preta. O convidado de hoje é muitas coisas, é um multiartista. Ele é ator, diretor, dramaturgo, produtor e gestor cultural, artista educador, jornalista, dançarino, agente de formação. Esse menino faz muitas coisas. Então, seja muito bem-vindo, Bruno Vaz. Muito obrigado, Sereia. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês nesse podcast. Estou muito feliz. Bom, eu sou o Bruno. Eu sou um homem cis branco, eu tenho cabelos escuros, ondulados, tenho uma barba, estou usando uma camiseta verde escura, algumas pulseiras, um anel, um relógio, um brinco, uma argola e meus pronomes são ele e dele. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado participar do podcast. A primeira pergunta é muito fácil, facilzinha. Quem que é Bruno Vaz? Eu sou um monte de coisa, né? Muito generosa essa apresentação sua, inclusive. Mas eu sou um brasiliense, eu nasci em Brasília, sou filho de um pai paraibano, de uma mãe que é de Brasília também, o que é muito raro, né? Ela, acho que uma das primeiras crianças a nascer na capital. E sou um curioso, eu acho, pela vida, assim, pela arte. Gosto muito de estudar, gosto muito da cultura, gosto muito da interação humana também, das políticas públicas, das artes, da música, da dança, do teatro. Eu não sei, eu sou virginiano, eu sou filho de alguém, né? Eu sou neto de alguém, sou irmão de alguém, então acho que isso também é importante a gente lembrar, né? Das nossas ancestralidades. Acho que eu sou tudo isso, assim, mas eu me considero uma pessoa talvez bastante curiosa mesmo, com muitos desejos, assim. Nossa, uma bela mistura aí, né? E quando que você veio para São Paulo? Você nasceu, né, lá em Brasília? E qual que foi esse percurso? Eu nasci em Brasília em 88, sou da década de 80, e eu vim para São Paulo em 2017. Tem 8 anos, né? Bastante tempo já, mas foi uma mudança assim mesmo para estudar, para trabalhar com a arte, porque eu fiquei muito tempo lá em Brasília, entre mil coisas, fazendo mil coisas, mas também em algum momento eu queria outro mundo, outras oportunidades, né? A cidade das oportunidades. Não sei se é tanto assim, mas... E aí eu vim para cá em 2017. Estou aqui desde então. Eu vi que você tem um longo percurso acadêmico, né? Você fez técnico, bacharel, pós-graduação. Mas qual que foi o seu primeiro contato com o teatro? Meu primeiro contato foi na escola. Eu acho que a maioria de nós que começou no teatro começou dessa forma, porque eu tinha muito interesse, muita vontade de estar nesse ambiente cultural. Então, eu fiz curso de teatro na escola, ou fiz aula de canto, ou musicalização, tudo que gincana, tudo que tinha isso, assim. Então, meu primeiro contato... Mas, assim, quando eu era criança, meu avô, ele tinha uma câmera daquelas bem grandes, assim, e tem até uns VHS que minha mãe guarda, e minha família me chamava de Bruno Aparecido. Então, eu acho que o teatro já estava, de alguma forma, dentro de mim, porque... eu sempre fiz essas coisas, essas brincadeirinhas, né, de teatrinho em festa de família e tudo. E na escola mesmo, eu acho que foi quando eu comecei a ir mais a fundo, porque aí eu tomava a frente das gincanas, das apresentações,
cuidava da parte financeira, da produção, atuava, fazia tudo que tinha para fazer, mas eu já tinha um olhar com uma vontade para que aquilo fosse muito profissional, de alguma forma, por mais que fosse num ambiente escolar, né? E aí, só aos 18 anos mesmo que eu entrei no meu primeiro curso de teatro, mas eu acho que aí eu já estava bem integrado com tudo isso, assim, então eu já, pouco tempo depois, fui convidado para fazer parte desse grupo lá em Brasília, e aí foi quando já comecei minha carreira, vamos dizer assim, de maneira profissional, né? Fiquei 8 anos nesse grupo. Já fala um pouco dessa sua jornada dentro do teatro? Eu comecei profissionalmente com 18 anos, como eu disse, nesse grupo de teatro que chamava Companhia Teatral Ney Nando. E a gente ensaiava todos os dias da semana, apresentava nos finais de semana. Então, também na mesma época eu entrei na faculdade, então tinha essa jornada tripla. Estudava de manhã, estagiava à tarde, em jornalismo na época, e ensaiava à noite, fazia aula de canto. E no final de semana a gente fazia apresentação, festa, fazia apresentação em shopping, na rua, e no próprio teatro, que era na Escola Parque. Em Brasília tem uma Escola Parque, que é para o ensino inverso, assim, uma escola pública, que os alunos têm aula, tem esporte e cultura, né? Então, tem música, tem teatro, tem dança, tem natação. Então, e lá tinha um teatro com bastante estrutura, então esse grupo tinha essa parceria. E ali eu fiquei 8 anos, assim, eu meio que trabalhando de janeiro a janeiro. Geralmente, em janeiro, a gente parava um pouquinho, ou fazia uma peça menor, mas geralmente tinham 2 horários, uma peça às 2, uma peça às 5. Enfim, fazia muitas coisas, assim. Na mesma época, assim, durante esse período, eu também entrei em outros cursos e fiz um curso de comédia dell'arte, depois fui fazer um curso de musical. E aí, quando eu saí de lá, eu comecei a encontrar outros grupos de teatro, outros espaços, que eu também fiz outras apresentações, outras peças. Comecei a também fazer um pouco de publicidade em Brasília, mas eu já estava querendo sair de lá já há um tempo, assim. E aí, na época, ainda existe, hoje em dia, o governo do Distrito Federal tem uma bolsa que se chama Conexão Cultura, e eu apliquei para essa bolsa, um edital público também, e eu consegui uma bolsa para vir estudar em São Paulo, né? Então, eles pagariam a pós-graduação que eu fiz aqui. E, na mesma época, meu primo estava se mudando para cá e falou para eu vir com ele. Destino. E aí, juntou tudo, e aí eu vim, estudei, fiz essa pós. E a partir daí eu falei, mas é pouco, porque até então eu não tinha nenhuma experiência técnica, que dizem, né? Não tinha nenhum curso técnico, não tinha 8 anos, você não tem experiência. 8 anos de palco de janeiro a janeiro, mas não tinha experiência, né? E aí meio que eu ficava com essa vontade, assim, não, preciso estudar mais, tá pouco, eu não sou bom o suficiente. E aí fui procurar outras oportunidades. Na época eu fui prestar um vestibular, mas eu estava em outro trabalho. Fui olhando e acabei conseguindo passar na prova da Escola de Arte Dramática, que fica na USP, que é um curso técnico, né? Parece uma graduação, porque são 4 anos, mas é um curso técnico. E ali foi onde eu tive, apesar de já ter após, assim, ali foi onde eu tive realmente um aprofundamento técnico na área, assim. Só que, em paralelo a isso, eu fui artista educador, eu trabalhei com teatro musical, trabalhei com publicidade, como multiartista mesmo. A partir de 2020, eu comecei a avaliar projetos também, como parecerista cultural. Só que é engraçado, porque toda vez que eu paro para pensar, eu vejo que eu nunca deixei o palco, assim. Então, há muitos anos eu trabalho junto com a Secretaria de Cultura, Municipal de Cultura de São Paulo, mas o meu portfólio sempre tem uma peça, sempre tem alguma coisa. Eu continuo nesse movimento como artista mesmo, do teatro, principalmente, né? Então, eu acho que é isso, assim, hoje em dia eu tô aí também, tenho um musical infantil que eu faço, que é aqui até dessa garrafinha aqui, que eu faço desde 2019, que a gente está apresentando aqui com o PROAC esse ano ainda. Durante esse período eu fiz outras apresentações junto com a escola ou fora da escola, e tô transitando, assim, minha trajetória, ela é contínua, mas ela também tem todas essas vertentes, assim, que envolvem muitas coisas. O jornalismo acabou me auxiliando muito também nessa parte de gestão, nessa parte como avaliador de projeto,
E como artista, eu acabei criando muitas coisas na pós-graduação. Eu criei fiz uma concepção, uma pequena dramaturgia, viajei para uma mostra. Enfim, então fui para festival. Nesse grupo que eu estava em Brasília também fui para festival. Depois fiz parte de um outro coletivo que a gente falava um pouco sobre os silenciados históricos. Aí fui para um festival, a gente tratou sobre acessibilidade. Tinha uma atriz com síndrome de Down no elenco. Então, assim, é uma trajetória bem misturada. E aí, como eu era formado em jornalismo, também fui assessor de imprensa, estava na produção. Fazia tudo, igual vocês aqui, né? Igual todo mundo que está aqui, trabalhando bastante. A gente está sempre misturando tudo. Mas, nossa, muito bonita essa jornada, assim. Isso foi em quantos anos, assim? Desde os meus 18 anos até hoje. Então, foi 2005, mais ou menos. 20 anos? 20 anos já, mais ou menos isso. 20 anos nessa estrada. 20 anos nessa estrada bem ampla, assim. Que eu considerava ainda hobby, né? Durante muito tempo, porque eu trabalhava com jornalismo, tinha outras atividades. Mas que 90% do meu tempo eu já ficava fazendo teatro. E foi só aqui em São Paulo mesmo, a partir de 2020, mais ou menos, porque eu passei muitos perrengues ainda aqui para me manter como artista. Mas a partir de 2020 que eu trabalho essencialmente com cultura. E eu acho que desde então foi quando também, né, com muita terapia, idade, muitas coisas, que eu falei, eu trabalho com cultura, eu sou um artista, eu sou um gestor, eu sou um pesquisador, eu sou um educador da área cultural. Então, hoje em dia, não tenho vontade de voltar para o jornalismo ou voltar para outras aulas que eu dava de outras áreas, ou fazer outro tipo de trabalho, porque eu acho que eu já consigo trabalhar totalmente como um artista, como um gestor, como educador e com a cultura, que eu acho que é o mais importante na nossa carreira. A gente prefere ser só artista, mas ainda não dá. Mas trabalhar com a cultura é um grande ganho. E que muita gente não consegue, né? Sempre tem que estar com algum outro trabalho para conseguir, ao menos um pouquinho do tempo estar ali dentro da cultura, né? Muitas vezes, vários artistas e vários educadores estão fazendo outras coisas. E eu acho que também, assim, já tem que correr atrás. Eu sinto que eu tenho muitos privilégios, né? Eu tive uma boa educação e que eu consegui alcançar alguns lugares que eu não... nem todo mundo consegue, mas eu acho que é preciso... Essa curiosidade, esse edital que eu achei em Brasília, eu achei no começo dele. E foi ele que me fez vir para São Paulo. Quando eu entrei no PIA, aqui em São Paulo, que é um programa de iniciação artística, como artista educador, foi porque eu achei um edital e que vários amigos meus não sabiam, não conheciam, por mais que seja um programa muito antigo. Então, eu acho que você precisa também ter essa curiosidade, sabe? Hoje em dia, eu coloco alerta no meu e-mail. Quando eu comecei como parecerista, a mesma coisa. Você ir descobrindo e fuçando a internet, usando a inteligência artificial e usando tudo, porque tudo ao seu favor, assim, porque eu acho que temos muito a contribuir para a cultura, temos muito estudo, às vezes a gente fica querendo se lapidar e querer estudar mais, igual eu fiz, e que foi importante, mas já existe muita coisa aí, né? Vocês são uma equipe aqui que estão fazendo som, iluminação, produção, tudo, e fica querendo, não, então agora eu vou fazer um curso de iluminação, então agora eu vou fazer um... Não é que eu sou contra os cursos, mas talvez é mais sobre fuçar, porque também tem essa coisa do networking, eu não sou muito bom de networking, e eu acho um pouco difícil alcançar os lugares por aí. Então, eu acho que você tem que fuçar, ser curioso e procurar outros caminhos, igual esse edital que vocês ganharam, e outros tantos que vocês podem conseguir por outros meios, sabe? Sem ser amigo de ninguém, nem um nepo baby. Sim. Eu vejo que muitos editais têm muito problema em divulgar que está tendo edital aberto e não chega em muita gente, né? E aí as pessoas não sabem por onde procurar, né? Eu acho que isso é uma grande problemática mesmo, a falta de informação. Nem todo mundo tem o mesmo acesso. A democratização ela não é tão real. Mas eu também trago um ponto, porque como educador e como com acesso a muitas juventudes que eu tenho, principalmente num dos trabalhos que eu faço hoje em dia, eu acho que também a gente perde muito tempo, às vezes, com o ócio da rede social. E
muita coisa está na rede social, né? Então, eu acho que a gente precisa também aproveitar o nosso tempo, porque se a gente estivesse falando assim de municípios muito afastados, de zonas rurais, aí a gente vai falar de uma outra realidade, de outras pessoas, de um outro tipo de cultura, de uma outra população. Quando a gente fala de uma cidade como São Paulo, Que se diz a capital da cultura? que se diz a capital da cultura, mas a gente está falando de um lugar que pelo menos uma grande parte já tem acesso a uma tecnologia mínima, já tem acesso a um celular mínimo. Falta educação. Falta uma educação, porque o acesso hoje em dia já é maior. Eu acho que em São Paulo, eu não sei esses dados, obviamente, mas eu acho que o acesso ao celular, né, a essa informação, assim, acho que, né, uma Wi-Fi livre, né, que se diz livre, tudo. Então, acho que dá para achar, mas falta também uma educação cultural, uma educação social para você ter acesso real. Vocês que são da cultura também, esses programas como esse aqui, esses editais, vocês como pessoas jovens também têm que difundir isso para todos os lugares, porque a gente perde muito tempo nas redes sociais, eu também perco, fazendo nada, passando feed. Mas no feed você também consegue achar, né? O algoritmo é muito inteligente, mais do que deveria ser. Então ele começa a te jogar também, se você começar a pesquisar determinado assunto, ele também começa a te jogar aqueles assuntos. E eu acho que é isso, assim. Não acho que todo mundo tem o mesmo acesso, não acho que todo mundo tem a mesma educação cultural, mas eu acho que temos possibilidades hoje tecnológicas. Eu sou de uma época que eu cheguei a procurar coisas na Barça, né? Na época da escola, que eram enciclopédias. Então, eram livros enormes, que nem é da idade de vocês, né? Eu peguei enciclopédias. Então, a gente estudava por ali, né? Hoje em dia, não. Você tem um site que você coloca e já aparece um monte de resposta, que também é um outro problema. E que também não tem muita coisa falsa, né, na internet também. Mas que eu acho que a gente precisa também fazer o bom uso dessa ferramenta, ao passo que a gente também precisa cuidar das nossas gerações futuras para que elas tenham um acesso a uma educação social e cultural que eu não tive, que vocês estão tendo numa medida e que, né, precisa ampliar. E aí tem uma problemática, que é a problemática do poder público, que precisa, sim, investir na cultura de uma forma realmente real. Já que a gente já tocou nesse assunto, para você, qual que é a relação que tem entre o teatro e a política? Pergunta difícil. Eu acho que, dando continuidade ao que a gente já estava falando também, né? Teatro é político, viver é político. Então, eu acho que o papel, a responsabilidade social é justamente poder trazer esse tipo de promoção, de democratização do acesso para todo mundo. Então, só que eu acho que isso também pode acontecer em várias instâncias. Então, a responsabilidade social do teatro é fazer pensar, é fazer refletir, é trazer, talvez, em muitos momentos, temas densos e, talvez, às vezes, trazer entretenimento, aquela oportunidade da criança que foi a primeira vez ao teatro ou ter acesso a um personagem na rua, a um sorriso. Eu acho que nós, como artistas, como atrizes, atores, temos essa responsabilidade também de lidar com o outro, com o outro na sua humanidade. Então, eu fiz muitos anos, ainda faço, teatro infantil. E aí, quando a gente lida com esse público das infâncias, é um público muito generoso e, ao mesmo tempo, muito sincero. E, ao mesmo tempo, é a primeira vez que estão tendo acesso ao teatro. E eles pensam muito, são muito inteligentes. Então, são coisas que eu tenho uma responsabilidade ali, né? O meu papel ali no palco, por mais que seja talvez um papel pequeno, talvez uma história que não seja tão política ou tão profunda,
tem um papel ali que nem que seja do afeto, nem que seja do acesso à cultura, nem que seja... hoje em dia, muitas leis obrigam, né, que tenham essas contrapartidas com escolas, com pessoas em vulnerabilidade, com outros tipos de espaços, para que justamente exista pelo menos um caminhar muito que pequeno e mínimo de um acesso, do acesso mesmo à cultura, ao acesso social, à educação, ao pensamento crítico. Qual que foi o seu maior desafio como arte educador? Ser artista educador é muito difícil, porque você lida com diferentes realidades, idades, contextos sociais. Acho que os desafios maiores, não sei se tem um maior, assim, mas um grande desafio que eu vivenciei foi, por exemplo, como artista educador, estar num espaço, que também era uma escola integral, e o teatro era no contraturno, e eu tinha aluninhos de 6 aninhos que, tipo, falavam, tio, eu quero ir ao banheiro, e tinham pré-adolescentes de 11, 12 anos, assim. E a gente tinha que dar aula, eram 30, 40 pessoas, dessa diferença de faixa etária, e fazer uma apresentação no final do semestre. Então, eu acho que esse foi um desafio imenso, assim, porque a gente está lidando com realidades totalmente diferentes. Enquanto um bebezinho está com fome, está querendo ir ao banheiro, está querendo ouvir música, você pode estar falando de educação sexual, você pode falar de, enfim, ler um texto mesmo dramatúrgico, criar uma cena, passar uma coreografia, e aí você tem que ir fazendo esse malabarismo, assim. Para além disso, eu acho que a diversidade mesmo de contextos, assim. Então, como eu fui artista educador em diferentes contextos, para diferentes idades, em diferentes espaços, tem gente que já teve acesso ao teatro, à cultura, tem gente que não sabe, que não tem conhecimento sobre o próprio corpo, que não entende muito ou que é muito tímido e está fazendo teatro justamente para poder se expressar. Então, eu acho que é nesse lugar que você tem que ter bastante escuta, né? No teatro a gente fala muito sobre escuta, e como artista educador você tem que ter uma escuta ainda mais ampliada para entender também os processos. E eu acho que as construções elas têm que ser naturais. Não adianta, eu quero fazer essa peça, eu quero fazer essa coreografia, eu quero... você entender também qual é o processo de cada pessoa e talvez uma criança, por exemplo, que vai entrar em uma única cena e dar um tchau, ela está realizando o maior desafio da vida dela e para a família também. Então, eu acho que são contextos e escuta, assim. Qual que foi a peça que você mais gostou de fazer e o porquê? Essa não dá para responder assim, porque é muito binária essa pergunta. Não acho que tenha uma peça que eu mais tenha gostado de fazer, mas tem mais de uma. Acho que tem muitos trabalhos, assim, alguns aqui que eu até trouxe aqui que estão compondo, que fizeram muita diferença na minha trajetória, assim. Então, quando eu ainda estava em Brasília, por exemplo, né, quando essa peça que eu citei na outra pergunta aqui era com uma atriz com síndrome de Down, então a gente foi para um festival de teatro. Antes disso, até eu tinha ido com um infantil para um outro festival de teatro, que também foi super uma novidade para mim. E aqui em São Paulo, quando muitas coisas se desenvolveram, assim. Entre essas, eu acho que eu até prefiro não citar nenhum nome específico, mas aqui em São Paulo, a minha peça de formação também foi muito importante, porque era uma peça de 4 horas e meia, então... Meu Deus. Uma trilogia, né? Então, era muito, muito intenso, foram muitos meses de ensaio, muitas horas de ensaio, muitas horas de cena, e a gente fazendo toda a contra-regragem, tudo. Isso me fez crescer muito como ator. Um outro espetáculo infantil que eu também faço parte do elenco desde 2019, que é isso, rodei São Paulo, fui para o interior, para o litoral, em também diferentes contextos, que tive oportunidade, apresentei também teatros que são considerados grandes teatros, então vivi também diferentes realidades, assim.
Então, não consigo escolher uma específica, mas existem aquelas bem preferidas, assim. Então, quando eu fiz meu curso de teatro, uma das primeiras peças que eu fiz foi uma das mais queridas, assim, que era uma releitura de um texto que, inclusive, já foi para o cinema, né? Que é o Lisbela e o Prisioneiro. Então, foi um espetáculo, assim, que foi muito querido para mim, que era, tipo, uma das primeiras apresentações que eu fazia na vida. Depois eu fiz essa outra peça, já estou citando nomes, né? Falei que eu não ia citar, mas... Aí eu fiz o Meu Precioso Cabaré, que foi esse espetáculo, que era um espetáculo com essa atriz com síndrome de Down, que a gente viajou. Lá em Brasília também eu fiz parte de um musical, chamava Domingo no Parque. Também foi um musical fomentado. Foi meu primeiro musical profissional. Eu era um protagonista, antagonista ali, que também foi super diferente. E aqui em São Paulo, né, eu fiz parte de alguns que me fizeram muita diferença, que eu acho que é o musical Na Utopia, que foi um musical grande, sabe, com uma grande estrutura, uma equipe. Um musical infantil que eu tô desde 2019, que é A Borboleta Sem Asas. E a minha peça de formação, que é A Oresteia, que foi essa peça de 4h30, assim. Então, acho que eu vou citar essas, um de cada lugar, porque realmente elas têm um papel muito importante. Me marcaram e me fizeram crescer e pensar o teatro também de diferentes formas. O infantil, um musical, uma tragédia, uma peça de acessibilidade. Eu acho que tudo isso, assim. E tem algum desses trabalhos que você gostaria de revisitar, de refazer, talvez? Eu acho que eu tenho muito carinho pelo Lisbela e o Prisioneiro, que é esse primeiro texto, porque ele tem muita atuação, ele tem uma comédia, ele tem um drama, ele é muito popular também, muita gente conhece o filme. Então, e tem muitos anos, assim, foi uma das primeiras peças que eu fiz na vida. Isso foi em 2008, mais ou menos. Então, eu acho que eu gostaria de revisitar esse texto. Na mesma época, eu também fiz uma outra peça que chamava De Um Dia para o Outro, que foi alguns produtores e artistas que eram dessa mesma companhia que eu fazia parte, mas estavam fazendo um trabalho paralelo, que também foi muito importante para mim. Como é mais ou menos a mesma época, eu acho que eu também teria vontade de revisitar assim, aqueles atores, aqueles colegas, e hoje com muito mais entendimento sobre o teatro, sobre mim, sobre muitas coisas. Acho que essas duas... Eu teria, que são mais antigas, assim, eu teria vontade de refazer de outra forma, sendo outra pessoa que eu sou depois de, sei lá, 15 anos. Você falou um pouco de acessibilidade, né? E você fala um pouquinho de Libras, né? Um pouquinho. Como que você vê a importância dessa linguagem no teatro? Acho que a acessibilidade, de uma forma geral, é muito importante, porque, como a gente falou de democratização ao acesso, da responsabilidade social, tudo isso está dentro disso. E hoje em dia tem muitas leis, portarias, decretos que já especificam. Igual a Paulo Gustavo, que era 10% obrigatório. E eu acho que a Libras é o mínimo do mínimo do mínimo, porque você está dando algum tipo de acessibilidade comunicacional para um público, né, para uma porcentagem da população são muitas pessoas que são surdas e que não têm acesso à cultura porque às vezes não tem uma comunicação adequada. E eu acho que essas portarias e leis e essas normas, elas vêm justamente para dar esse acesso real, e é pouco difundido. Então, atualmente, nesse espetáculo infantil que eu estou fazendo, a gente sempre tem um intérprete de Libras na plateia, e recentemente, numa apresentação, tinha umas 15, 20 pessoas surdas assistindo. Que legal. E aí você percebe que elas estão ali super entregues, prestando atenção, envolvidas, e querendo fazer parte. E no final, né, falaram obrigado, mandaram beijinhos e tudo. Então, que também é uma peça que fala de acessibilidade. Então, é muito importante. E justamente porque as pessoas ainda não vão muito, ainda não têm esse acesso, mas precisa criar, precisa obrigar. Muitas apresentações, o intérprete está lá
sem nenhum público específico, mas ele está lá e ele precisa estar lá e é preciso prever essa acessibilidade comunicacional, a estrutural, precisa ter um lugar para as pessoas se locomoverem, precisa ter gente preparada para lidar com pessoas com deficiência. Então, tudo isso não é só para cumprir a lei, é para cumprir o nosso papel como pessoas, como seres humanos. Eu tenho 2 primos que são surdos, que eu vi essa realidade na minha vida toda. E uma vez eu fui no casamento dessa minha prima e o casamento foi todo em Libras e tinha um intérprete que falava para os convidados, né, em português. E aí eu fiquei muito emocionado porque eu pude vivenciar aquele pouquinho do que eles vivenciam todos os dias, porque eles estavam ali se comunicando, casando, vivenciando tudo aquilo, o padre, todo mundo em Libras, e a gente, os convidados, nós é que éramos as pessoas que estávamos num contexto diferente, quando, na realidade, essas pessoas todos os dias estão passando por contextos diferentes e sendo excluídas socialmente. Então, a Libras e a acessibilidade para todos os públicos é muito, muito importante. Você acredita que o teatro pode ser uma ferramenta para promover a autoestima e a confiança de pessoas com deficiência? Ah, com certeza. Acho que não só pessoas com deficiência, como para todo mundo. Mas, enfim, vamos por partes. Eu realmente acho que falta essa inclusão real dentro da cultura. E nós mesmos, artistas educadores, não estamos preparados para lidar com pessoas com deficiência. Nós, artistas, quando vamos tirar uma foto com a plateia, as produções, os produtores, os diretores. Então, eu acho que, sem dúvida, é uma ferramenta. Por quê? Porque eu acho que o teatro ele tem essa capacidade assim, de te colocar em situações que podem, muitas vezes, também estragar a sua autoestima, porque depende com quem que você está trabalhando. E eu acho que esse é o maior cuidado que a gente tem que ter, né? E também não ficar reproduzindo, né, o que outras pessoas a gente acha que não é legal. E eu acho que para as pessoas com deficiência, também, né? São corpos dissidentes, são pessoas que também estão à margem da sociedade, mas que também conseguem se expressar, podem ser... Né? Existem muitos atores com síndrome de Down, existem atores cegos... atores e atrizes com deficiência física e que não impedem que elas estudem, que elas utilizem outros ferramentas do corpo para se expressar. Então, eu acho que falta muito espaço, mas se falta espaço quando elas são apenas público, veja lá como um espaço para dentro da cena. Está em cena, né? Sim, e que acaba ficando muitas vezes, às vezes até meio estereotipado, ou acaba virando uma cota para ganhar o que também eu acho que é uma outra grande discussão, que pode, mesmo sendo uma cota, uma porcentagem, pode auxiliar para que essas pessoas tenham protagonismo, né? Então, por exemplo, eu como parecerista, olho muito para isso, a gente tem que olhar muito para isso. E não adianta você colocar um cargo muito inferior em uma pessoa com deficiência, porque você está simplesmente querendo dizer que você está sendo acessível. Não, a gente quer um grupo de cadeirantes dançando, a gente quer uma diretora cega, a gente quer um ator surdo, porque essas pessoas também estudam, também têm sonhos, também têm o seu corpo, outras ferramentas do corpo, das sensações, as emoções, para poder... e também ensinar muito nós que estamos com algumas funções do corpo mais organizadas, que também há controvérsias, né? Totalmente, né? Quem foi que inventou que essa pessoa tem deficiência, né? Exato. Você falou, né, que você é um agente de formação também? Sim. Fala um pouco sobre como que é. O agente de formação, eu acho que também acho que contextualizando, ele é uma função dentro de uma política pública aqui do município de São Paulo, que é o programa Jovem Monitor Cultural, que é para juventudes. E o agente de formação ele é uma espécie de orientador pedagógico que acompanha essas juventudes, assim, esses jovens, na relação também com os gestores, com esses espaços públicos.
É uma função bem desafiadora, porque é um outro público e eu não sou necessariamente um artista educador nesse contexto. Porque quando eu sou um artista educador de teatro, a gente vai fazer aula de teatro, a gente vai andar pelo espaço, a gente vai respirar, a gente vai dar um texto, a gente vai fazer uma peça, a gente vai procurar outros caminhos. Como agente de formação, eu tenho que fazer outros caminhos, que é um caminho mais de mediação, de troca, de entendimento. É muito pedagógico também, mas, ao mesmo tempo, parte também de uma autonomia de uma juventude que muitas vezes também tem bastante experiência, tem uma grande trajetória também dentro da cultura, da própria vida, de onde vem. Então, é bem desafiador, mas é muito delicioso também, assim, principalmente a troca com essa juventude, porque é uma juventude super diversa, que também vem de muitos lugares, que tem suas histórias, e que eu espero, que eu tenha uma relação de muito afeto, assim. Então, é uma função que também me auxilia muito na minha própria trajetória e no meu entendimento, assim, da vida, das minhas responsabilidades como formador, como artista, e todas essas nuances, assim, que tem, principalmente dentro de uma política pública, que é dar acesso a muitas coisas para pessoas que talvez não tiveram tanto acesso por outros meios. E quais são os maiores desafios de ser um agente de formação? Acho que os maiores desafios são aqueles que estão dentro dos entendimentos. Porque eu acho que, aí também falando como artista e como uma pessoa que se relaciona com todas as outras pessoas, a comunicação é o pilar principal. E a gente não sabe se comunicar. Nós, seres humanos, não sabemos nos comunicar com os outros. A gente briga, né, com o parceiro, com a família, com um amigo, porque a gente não sabe se comunicar. Então, eu acho que os maiores desafios são esses entendimentos de comunicação, porque é uma política pública que olha com muito afeto e um olhar muito generoso para muitas questões. Só que, em alguns momentos, isso pode virar um mar infinito de possibilidades, e não é bem por aí, porque as coisas têm contrapartidas. Então, né, numa política pública, você precisa realizar uma função para você ser remunerado por isso, eu também, a coordenação também, todo mundo. Então, eu acho que esse desafio nos entendimentos, às vezes, fica um pouco confuso, inclusive quando você lida com outros parceiros dentro do programa, os espaços culturais, as gestões, porque o jovem monitor, a jovem monitora, são pessoas que não são estagiários, não são funcionários, não são servidores, não são estudantes, mas realizam todas essas funções misturadas. Então, isso gera muito ruído de comunicação para todos os lados, que vai, né, do terceirizado que está no espaço, passa pelo jovem, pela coordenação, pelo agente de formação, pelo gestor, por todo mundo, assim. Então, acho que esse é a maior dificuldade. E uma outra dificuldade, assim, falando da minha função específica diretamente pedagógica, às vezes, trazer informações e alguma coisa que realmente faça diferença na vida do jovem monitor, porque eu vim de uma realidade, eu tenho uma idade, os jovens são muito diversos, como eu disse. Então, como também integrar tudo isso, como estar dentro dessa parceria, mas também ter esse olhar do tipo, você não tá legal por onde você está indo, mas também respeitando as limitações, as vulnerabilidades e todas as questões. Então, eu acho que é muito difícil também lidar na minha função, porque tem realidades que eu não vivenciei, que eu nunca vou vivenciar, né? Por exemplo, eu não sou uma mulher. Então, como eu vou vivenciar? Eu não sou uma pessoa transgênero. Então, tem realidades que eu nunca vou sentir, né, no meu corpo. Então, eu nunca vou ter esse tipo de desafio. Mas eu lido no dia a dia com esses desafios e preciso estar ali do lado das pessoas dentro do programa.
Então, como entender também essa pedagogia diversa? É difícil, né? Porque quando você escolhe talvez um público específico, um público, uma idade, uma escola, é um pouco mais, talvez um pouco mais homogêneo, apesar de não ser, né? No teatro, na arte. Mas eu acho que o programa, ele realmente... E aí a gente está falando também de territórios. Então, a gente está falando da Zona Oeste, da Zona Norte, da Zona Central, da Zona Leste, da Zona Sul. Então, não são as mesmas pessoas nos mesmos territórios, em diferentes territórios. São muitas pessoas em muitos territórios, em muitas periferias, em muitos corpos, em muitas questões. E ser esse mediador, esse orientador é um desafio, assim. Um desafio gostoso, mas é um desafio. Qual que é o impacto que você vê nos jovens de ter esse programa? Muitos impactos. Eu acho que amadurecer, principalmente, muitos, porque tem muitos jovens que são jovens mesmo, primeira oportunidade de emprego, 18 anos, né, vindo de talvez de uma família muito vulnerável, de um território muito vulnerável, e que tem acesso a muitas coisas, acesso à cidade, acesso, às vezes, acesso à internet, a um aparelho. Então, há essa relação hierárquica que existe. E eu acho que um programa que assim fala de cultura e traz e tá dentro da cultura, tá dentro dos espaços culturais, assim. Eu queria muito ter vivido isso na minha juventude, assim, porque os jovens monitores, eles não são artistas, mas nós também não somos só artistas. Nós precisamos ser produtores, gestores, pesquisadores. Então, eu acho que o programa dá muito esse escopo, assim, e ter acesso a leis, a legislação, a coisas que muita gente não tem hoje em dia. Muitos atores, muitas atrizes não sabem os seus direitos, não sabem para onde vai determinado, enfim, processo. Então, eu acho que é uma trajetória que dá muita oportunidade e que pode também dar oportunidade dentro da própria cultura, né? Existem muitos ex-jovens monitores que estão em diferentes instituições públicas e privadas hoje em dia, por mais que não seja uma garantia do programa, mas porque o programa vem com muitas horas de abordagem teórica, muitas horas de abordagem prática. Então, os jovens se desenvolvem como produtores, como gestores e até como artistas nesses espaços, porque também você saber como funcionam alguns processos, como funcionam os sistemas, como funcionam os editais, tudo isso tem muita gente que não sabe fazer depois de muitos anos de carreira. E que é o pulo do gato, assim. É muito importante que você saiba, porque isso é um trabalho, a gente precisa ser remunerado pelo que a gente faz. E não dá para ficar só lidando com, né, uma bilheteria ou uma coisa, se tem muitas oportunidades também de instituições públicas e privadas que você pode trabalhar na cultura, né? Como eu disse, desde 2020 eu trabalho essencialmente com a cultura. E isso é dentro do poder público e dentro de outras do poder privado, como artista, como parecerista, como educador. Então, mas é na cultura. Então, eu acho que o jovem monitor, a jovem monitora, consegue ter acesso a muita informação e muitos espaços que podem fazer com que, se são pessoas que têm vontade de trabalhar com a cultura, continuem trabalhando com a cultura, apesar de todas as dificuldades que eu sei que existem e que também precisamos, às vezes, de outros bicos, mas talvez tem gente que nunca vai ter nenhum acesso a nada, né? A um equipamento cultural. E agora que está se expandindo, indo para os céus, eu acho que isso vai chegando em lugares mais fundos do município, assim. Você falou de perrengue, já vou engatar na próxima, né? Quais foram os maiores perrengues dentro da sua carreira? Olha, muitos. Eu acho que quando eu mudei para São Paulo, eu vivi muitos perrengues, porque eu precisava morar, comer, então não tinha como ser bancado por ninguém aqui. Então, eu tinha a bolsa lá que eu tinha ganhado lá do governo de Brasília, morava de favor com meu primo, mas era isso, eu precisava viver, né? Então, foi um momento de muito perrengue. Meu primo depois foi embora, eu fui morar em República.
Enfim, eu morei numa república que o colchão era todo mofado. Então, assim, eu passava mal, eu ficava sem ar durante a noite. Aí fui morar de favor na casa de um amigo. Então, assim, muitos perrengues para me manter na cidade em nome da arte, da cultura, né? Para além disso, eu acho que outros perrengues que eu vivi, assim, de apresentar em palcos que parece que vão cair, de fazer uma viagem de 6, 7 horas, sabe, no calor, apertado, de dormir em colchão inflável, em festival. Então, assim, que também são perrengues muito bons, assim, né? Não necessariamente ruins. Dormir num colchão mofado é péssimo, mas viajar com seus amigos, com uma peça, para ir para um festival, para dormir de qualquer jeito, mas estar em contato, estar nessa troca com outros artistas, são alguns perrengues ótimos, assim. Então, eu acho que assim, de perrengue como ator, eu passei por muitos perrengues desses, assim, de espaços. Às vezes você está num lugar que não tem um palco, você vai apresentar num espaço qualquer, numa sala de aula, o microfone não funciona, ou não tem microfone, você está berrando para 100 crianças numa quadra, num ginásio a céu aberto, sei lá, tá chovendo, você não tem onde você trocar de roupa, você fazer uma viagem e ficar horas sem comer. Então, acho que são muitos, assim, eu vivenciei muitos e também tive grandes oportunidades também dentro do teatro, né? Me apresentei no circuito do SESI, então me apresentei ali na Fiesp, na Avenida Paulista, num teatrão, viajei para os SESIs do interior de São Paulo. Então, assim, são grandes oportunidades, mas é isso, né? Então, acho que tem diferentes tipos de perrengues que eu já vivenciei que são mais difíceis ou mais divertidos, assim. Fala um perrengue que você achava que era impossível de resolver, mas que acabou se resolvendo. Eu acho que essa coisa de estrutura mesmo, assim. O microfone que não funciona, tá dando microfonia, o palco tem um buraco. Então, por exemplo, tem uma peça que eu faço que a gente sai com uma cadeira de rodas e não tinha do palco, não tinha como descer para a coxia, para o camarim com isso. Então, assim, a gente deu um blackout e aí a gente carregou a pessoa, porque ela não podia levantar, né? Obviamente. Então, por exemplo, nessa mesma apresentação, assim, as madeiras não estavam juntas, era um palco de madeira montado, tipo de feira. Que seguro. Super seguro. E a gente dança, a gente corre, então a gente fez tudo menorzinho, pulou sem pular direito. Então, assim, parece que você não vai dar para resolver, mas você ali vai no improviso, no feeling e no coletivo, assim. Então, eu acho que esses problemas técnicos são sempre os maiores, assim. E já rolou também, assim, de um texto, por exemplo, uma tragédia, assim, um texto mais denso, dá aquele branco, sabe, do texto. Nossa. Aqueles 5 segundos que você fala, já era. E aí, porque naqueles 5 segundos você fala, não tem como resolver, o maior mico da minha carreira, ou o que eu faço. E aí foi, por exemplo. Eu acho que esse que é um perrengue individual, ele é um pouco pior, assim. Nossa, é difícil quando você está lá no palco e aí você fala, meu Deus, vou improvisar. E Sim. aí você vai, eu sei para onde a história tem que ir, não lembro o que eu tenho que falar, o que eu tenho que fazer, mas vai acontecer. Sim. E aí uma hora engata, né? E vai. E termina. E termina, a gente consegue resolver, sobrevive, né? Não é o fim do mundo, que às vezes parece quando a gente está lá, né? Mas vai. Sim. Você também é dramaturgo, né? Sim. É dramaturgo. Você fala, nossa, eu não sou. Claro que é. E quais que são as suas principais referências de criação quando você está escrevendo? Olha, eu acho que, assim, na dramaturgia, eu fiz pouca coisa porque, assim, nessa pós-graduação que eu fiz, eu criei mesmo, assim. Então, dali eu estava muito envolvido com um musical que eu estava, na época, fazendo. E aí eu tinha muitas referências de um dos livros que está aqui, da Maria Knebel, que era de ação física. Então, tinha um pouco dessa referência técnica, vamos dizer assim. Agora, quando a gente fala, assim, de dramaturgia em si...
Olha, eu confesso que eu não acho que eu não tenho assim nenhum dramaturgo ou vindo mesmo da literatura assim. Eu gosto muito dessa coisa. Gosto muito dessa coisa que tem a ver também um pouco com o cotidiano, sabe? Eu gosto muito do Dias Gomes, assim, por exemplo. Maravilhoso. Maravilhoso. Que fala, assim, também do dia a dia, mas traz uma coisa muito política, assim, pro texto dele, né? Demais, nossa. Eu fiz o... Ai, qual que é aquele do Odorico? Não é o Pagador de Promessas, não. Não, É é aquele que é o político, que ele vai inaugurar um cemitério. Ah, É o Bem Amado? Não, Bem Isso, Amado. é o Bem Amado, É o é Bem o Bem Amado? Amado. Eu fiz, eu acho que até hoje foi uma das que eu mais gostei de fazer, que eu fazia o cara que era o matador, que virou o policial. Aham. Muito gostoso. Eu acho que se fosse pensar, né, na pergunta que eu fiz para você sobre o que eu gostaria de rever na minha carreira, provavelmente seria essa peça, assim, que Sim. foi um marco, assim. Ele é incrível, incrível os textos dele. É, maravilhoso, eu amo também. Mas eu acho que é isso, assim. E muitas coisas que eu fiz como dramaturgia também foram adaptações, porque aí foi dentro da arte-educação, assim. Então, alguns textos que já estavam prontos, como eu lidei muito com criança, então fazia uma adaptação mais ali para aquela realidade, assim. E você também dirige, né? Dentro desses contextos, assim, sim. E dentro da direção, onde que você busca referência? Acho que a direção, ela vem da minha referência, assim, da minha vivência mesmo, assim. Porque é isso, eu acabei passando por muitas escolas e muitos diretores, muitos professores de teatro, e você vai meio que juntando tudo, assim. Então, eu gosto muito dessa coisa das ações físicas, das partiturações corporais, desse jogo do improviso. Eu acho que você também... Muita coisa que você pode trazer, imagens, né? Obras artísticas ou imagens mesmo na internet, e a partir dali você criar uma partitura corporal e criar uma navegação que vai virando uma outra partitura corporal. Então, mas eu também fui de um teatro muito do improviso, então é esse teatro que você vai lá e faz e, sabe? Então, como eu fui de uma companhia de teatro que às vezes a gente tinha que do nada ir para um shopping fazer uma peça num evento, então é isso, gente, a gente vai fazer, sei lá, Patinho Feio. E aí a gente vai, eu sou um personagem, você é outro, a gente cria aquilo e como a gente tinha um coletivo com muita afinidade, a gente fazia a peça ali. Às vezes era um sucesso, às vezes era um fracasso. Então eu gosto muito também dessa vivência do improviso e das partiturações corporais, assim. Apesar de você ter uma longa carreira dentro do teatro, imagino que você ainda tem sonhos e coisas que você queira conquistar. Fala um pouco assim do que você pensa para o futuro da carreira de Bruno Vaz. A gente nunca para de sonhar, ou não deveria. Eu acho que eu parei um pouquinho depois dessa vinda para São Paulo e as dificuldades de ser artista, passar por uma formação num lugar muito, né, de muita disputa, e enfim. Eu acho que eu tenho muitos sonhos, porque é isso, eu sou um multi-artista, mas eu sou um multi muitas coisas. Então, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de entender o teatro de outra forma, de trazer a música, de trazer a dança, de olhar para um projeto da arte-educação, da comunicação. Então, eu acho que eu ainda tenho muitos sonhos. Tem uns sonhos que eles são, por um lado, mais acadêmico. Então, eu tenho um sonho também de fazer um mestrado, de fazer um doutorado. E tem o sonho artístico, que é onde eu estou querendo voltar a colocar o meu pé, assim. E eu tenho muitos sonhos, assim, de voltar a ir para o palco, fazer um projeto novo. Eu estou com um coletivo com 2 amigas lá da USP, que a gente também está tentando criar algo, levantar, sabe? Ocupar esses espaços públicos e também se ocupar, né, internamente. Tenho muita vontade de fazer uma série, uma novela, um filme, porque eu acho que tenho vontade de fazer tudo, assim, de talvez fazer uma dublagem, então, e paralelo a isso, estudar outras coisas, aperfeiçoar, aprender mais um instrumento. Comecei a estudar violão muito pouquinho, então
eu acho que meus sonhos, eles não acabam. E tenho os sonhos da vida pessoal, tenho vontade de ser pai, de ter uma família, de ter a minha família também, de conhecer mais lugares do Brasil, do mundo, de talvez morar em outro lugar, como eu já morei, né, em Brasília, em São Paulo, talvez morar em um outro lugar. Então, assim, eu sinto que eu sou muito ambicioso por estar sempre olhando para o próximo passo. E eu acho que nós, como artistas, também somos artistas por isso, porque a gente não se contenta com uma rotina ou com uma coisa que já está, talvez, um pouco igual. Então, acho que tá um pouco dentro da minha personalidade, mas da minha profissão, que é justamente olhar para as múltiplas possibilidades que eu tenho para viver como ser humano, profissionalmente, academicamente, artisticamente. Por que ainda fazer teatro em 2025? Por que não fazer teatro em 2025? Eu acho que eu não tenho como fugir disso, por mais que eu talvez já pensei, já quis, porque é isso, eu fiz outras 1000 coisas que eu poderia ter me aprofundado e ter continuado, mas eu também nunca deixei de fazer teatro. Eu sempre fiz teatro, principalmente depois que eu comecei lá quando eu tinha 18 anos. Então, eu sempre estive no palco, de alguma forma. Eu sempre estive numa produção, no ensaio. Não tem como eu também não fugir disso. Não tem como fugir do teatro. E não é que é um chamado. Não estou também romantizando a arte. É o meu trabalho. Eu me especializei nisso. Eu estudei isso há muitos anos. São quase 20 anos nos palcos, viajando, estudando texto, conhecendo professores, em coletivos, passando perrengues. Então, eu posso fazer 1000 outras coisas, como eu faço. Eu ganho dinheiro fazendo outras coisas, mas o teatro, ele é algo que está dentro de mim e que eu estudei, e que eu sei fazer. Então, eu acho que, para mim, fazer teatro em 2025... podemos trazer várias coisas bonitas. Porque é um chamado. Porque o teatro é político e precisamos pensar. E tem tudo isso que é real e é verdade. E eu acho que precisa. Mas também não podemos deixar de lembrar que os teatros estão esvaziados, que as oportunidades estão escassas, que os patrocínios estão poucos, estão para grandes produções. Por outro lado, precisamos fazer, sabe? Precisamos estar na frente, precisamos estar em movimento, precisamos de novos olhares, outros artistas, outros diretores, outros dramaturgos que também tragam um frescor, uma energia nova, outros olhares sobre a cena, sobre o contato com o outro. Ainda tem muita gente que é muito antiquada na direção, que é muito irresponsável. Então, eu acho que é preciso fazer teatro em 2025, porque o teatro sempre existiu, desde a Grécia. Até antes da Grécia. E sempre vai continuar existindo. Então, se o teatro vai continuar existindo, se eu estudei para isso, se eu consigo fazer isso, por que não fazer teatro em 2025? Isso é um processo também, eu responder dessa forma. Talvez, se a gente estivesse gravando esse podcast em outro momento, a minha resposta seria: não, eu estou pensando em sair. Porque é muito desafiador, você sabe como é. Mas hoje eu tenho certeza que fazer teatro, ou estar no palco, ou estar num trabalho de audiovisual, ou como artista, é assim, é o meu trabalho, é onde eu me especializei, estudei, e é onde eu devo estar. Então, por que eu também preciso estar em outro lugar se eu posso estar aqui, sabe? Nossa, falou tudo, eu me senti contemplada, assim, por muitas das suas falas, assim. O pessoal da produção está até aqui, sentindo contemplado também. É muito louco isso, né? Eu, nesses últimos anos, perdi minha mãe, perdi o meu pai, meu padrasto, e teve gente da família que falou, tipo, por que você não sai da arte, vai fazer outra coisa e tal. E o meu pensamento, assim, eu não quero fazer outra coisa, eu também não me vejo fazendo outra coisa. O teatro é difícil, a música é difícil, a arte é difícil,
mas é onde eu me sinto bem, eu me sinto alimentada, assim, não me vejo fazendo outra coisa, porque eu sei que eu vou ser infeliz fazendo outra coisa. E há tanto tempo que eu estou estudando, igual você falou, eu estudei, me especializei nisso, e aí agora eu vou falar, vou fazer outra coisa. Não tem como fugir disso, né? A gente falou tudo. A gente está chegando ao fim, está chegando no finalzinho. E aí a pergunta que está perpetuando os episódios é qual conselho que você daria para a pessoa que está ali assistindo você, ó, naquela câmerazinha ali? Qual o conselho que você dá para ela que quer ser ator, que está querendo entrar na arte, que está querendo entrar nesse mundo? É muito importante lembrar que o teatro é trabalho e que, como todos os trabalhos, você precisa estudar, se especializar e valorizar o seu trabalho. Então, eu acho que é importante que a gente tenha sempre esse frescor de estamos numa oportunidade de fazer algo que é muito... Assim, se a gente for pensar, muitas pessoas da sociedade não querem que o teatro exista porque o teatro é muito bom, a arte é muito boa, as pessoas são muito infelizes nas vidas delas, elas têm vidas muito medíocres e elas se submetem a muitas coisas. E eu acho que nós, artistas, a gente consegue ir rompendo muitas coisas, assim. Eu rompi muitas coisas da minha vida, da minha identidade, de tudo que eu sou, que se não fosse o teatro, talvez isso nunca tivesse acontecido. Eu conheci pessoas incríveis, eu conheci pessoas horrorosas, eu estive em espaços grandiosos e no dia seguinte estava dormindo num colchão mofado, e tudo isso eu só vivenciei por causa do teatro. Então, eu me sinto assim uma pessoa muito grande, muito grandiosa, e não é no sentido da vaidade, é assim, com muita bagagem, que é o teatro que me deu. E só que eu não posso esquecer que isso é o meu trabalho, que ele precisa ser pago, eu preciso ser pago por isso e bem remunerado, e ao mesmo tempo eu posso fazer um trabalho voluntário de teatro. Eu também posso dar uma aula como artista educador sem nenhuma remuneração, porque tá tudo bem também. Não é sobre monetização de tudo que eu faço, mas é sobre a gente valorizar todos os nossos anos de estudo, porque em outras profissões, na medicina, por exemplo, você tem todos os passos, a faculdade, a residência, nananã, e tudo isso tem algum tipo de remuneração, né? No teatro, na música, nas artes visuais, na dança, infelizmente não tem isso ainda muito aprofundado. Mas a gente vê uma novela, a gente vê uma série, a gente ouve uma música o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, o que eu diria para essas pessoas é que elas tenham ciência do que elas escolheram e que corram atrás. E eu acho que é importante que a gente seja autêntico. Eu não sei se eu sou muito autêntico. E isso também tem a ver com minha personalidade, com meu signo, para quem acredita. E eu sinto que quanto mais você consegue ser autêntico, às vezes não é só sobre estudar e sobre se especializar e chegar e ter 1000 cursos. Às vezes é um clique, é você só relaxar e fazer. Então, eu acho que a gente também precisa acreditar na nossa autenticidade. E eu lembrei o que eu ia falar. Acho que tem 2 lados de uma dica que eu daria. Quando for para se colocar para baixo, eu acho que a gente tem que pensar que a gente não é tão importante assim. Então, às vezes a gente perde muito tempo achando que as pessoas estão falando da gente, ou não gostam da gente, ou a gente não é bom o suficiente, ou a gente não estudou o suficiente, ou a gente não é bonito o suficiente. Não sirvo para televisão, não sirvo para musical, não sirvo para dançar, eu não sirvo para isso. Então, a gente se dá muita importância e a gente dá muito poder para que as pessoas coloquem a gente nesse lugar que a gente não está. Agora, se for para você se olhar como você realmente é, com a sua autenticidade, com a sua identidade, com o seu corpo, com a sua voz, com o seu olhar, com o seu cabelo, com a sua pele, então você é muito importante, sim. Então, se der essa importância, sim,
Porque você é tudo. Você pode cantar, você pode dançar, você pode fazer uma novela, você pode fazer tudo. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu pensei assim, sobre isso. A gente se dá muita importância quando é muito negativo e a gente se dá pouca importância quando é sobre coisas positivas, né? Então, muita gente fala sobre isso. Eu tenho 100 comentários positivos na minha rede social e um único comentário negativo acaba com a minha semana, com a minha vida, né? Os influenciadores falam sobre isso. Então, acho que a gente também precisa subverter isso. Então, não se dê tanta importância, se for para ir por aí, mas se dê muita importância na sua identidade, na sua autenticidade, no que você estudou, e nas possibilidades que tem. Eu acho que a gente é importante, eu sou importante, você é importante, todo mundo que está aqui é importante, num lugar bom, autêntico, íntegro, ético. E o que a gente achar que as pessoas estão falando da gente, será que a gente é tão importante assim para essas pessoas? Porque elas também estão na loucura delas, elas também estão nas inseguranças delas, elas não estão perdendo muito tempo. E se estão, é porque são muito infelizes. E aí também é sobre elas e não sobre nós. Então, acho que a dica que eu daria é: seja autêntico, se dê importância quando for para dar e corre atrás, não desiste, que é um trabalho como qualquer outro e é tão forte e é tão poderoso como qualquer outro. Nossa, você falou agora, hein? Nossa, boa. Nossa, lindíssimo. Nossa. Fala para a galera onde te acha nas redes sociais, se você tem algum trabalho que está rolando aí para as pessoas te assistirem, porque tem que compartilhar essa maravilhosidade aí. Sereia, muito obrigado pelo convite, pelos elogios. Acho que basicamente o que eu uso hoje em dia é o Instagram, que é @BrunoVaz_. Lá dá para me encontrar, ver meus trabalhos, falar comigo. E, atualmente, a gente também, neste ano de 2025, estamos encerrando uma temporada desse musical infantil, né, A Borboleta Sem Asas. Então, ainda tem algumas apresentações nesse ano, então também fica de olho lá nas redes sociais, que a gente ainda dá uma voltinha por alguns lugares do interior de São Paulo para apresentar. E aí, fora isso, acho que eu vou postando e vou divulgando assim à medida do que for aparecendo também. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi maravilhoso, assim. Nem parece que as horas passaram, assim. Foi muito gostoso esse papo. E você aí que está assistindo, aproveita e dá aquele like aí, ó, no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, hein, que a gente está chegando no fim desse episódio. Segue a gente nas redes sociais, que é @Vozes do Palco. A gente está no Instagram, no TikTok, no X, no antigo Twitter. E é isso, gente. Se você está indo nas outras plataformas, seja o Spotify, o Deezer, segue a gente, dá nota, dá 5 estrelas, comenta, fala que a gente é incrível. Se não gostou, comenta também, fala, é uma bosta, mas engaja a gente. E é isso. 3 beijinhos na bunda de todo mundo que está aí assistindo e até a próxima. Este podcast é um projeto contemplado na 21ª edição do Programa para Valorização de Iniciativas Culturais do município de São Paulo, o programa VAI. Com o apoio da Associação Prática Tatum, esse podcast é uma realização Coletivo Teatro, Memórias e Além, São Paulo, capital da cultura, Prefeitura da cidade de São Paulo, Cultura e Economia Criativa. Você ouviu Vozes do Palco.